Olá pessoal, nessa aula a gente vai discutir um pouco sobre os softwares de planilha eletrônica, tá? Esses softwares são muito úteis, então a gente utiliza eles, acaba utilizando eles, né, em diversas situações. É importante que vocês conheçam as principais ferramentas, né, e os conceitos básicos desse tipo de software. Como nós estamos trabalhando remotamente, nós vamos trabalhar com o Google Planilhas, que ele é vinculado, né, ao Google Drive que vocês já estão utilizando, tá? Bom, mas o que é um software de planilha, né, pessoal? O software de planilha eletrônica é um programa de computador que utiliza tabelas para realização de cálculos ou simplesmente para apresentação de dados, tá? Essas tabelas são as planilhas, né, que a gente fala. E aí cada tabela é formada por uma grade composta de linhas e colunas. Eu tenho um exemplo desse tipo de software aqui. Esse aqui é o Microsoft Excel, que é o software mais conhecido, né, para se trabalhar com planilha eletrônica. Então vocês percebem que a área principal dele aqui, né, a área de trabalho é composta por linhas e colunas, tá, pessoal? E todos os demais softwares, né, eles são bastante semelhantes ao Excel. E por que eu vou utilizar, né, um tipo de software desse, pessoal? Então tem situações que eu preciso armazenar alguns dados, né, tabular dado. Então, pessoal, eu acabo tendo que utilizar um software desse. Situações que eu preciso organizar dados. Então, imagine que você precisa organizar em ordem alfabética, precisa organizar em ordem de menor valor, maior valor. Então, em diversas situações, você pode utilizar um software para isso. Para filtrar dados, imagine que eu tenho uma lista, né? A lista dos alunos, por exemplo, do campus Colorado. Eu quero filtrar todos os alunos que são de Colorado, né? Ou todos os alunos que tenham mais de três pessoas na família. Então, assim, dependendo da situação, eu posso criar vários filtros em cima desses dados para obter somente os dados que eu preciso, tá? E a gente vai utilizar muito, né, esse tipo de software, tá? Para gerar novos dados. Então, eu vou utilizar fórmulas para calcular e gerar outros dados, tá, pessoal? Então, por exemplo, né, eu quero, a partir das notas de um aluno, eu quero calcular o resultado final dele, a média, a situação. Eu posso utilizar um software de planilha para isso, tá? E também para apresentação de dados, pessoal. Então, normalmente você tem os dados, né? Você faz cálculo em cima desses dados e você acaba gerando uma apresentação, por exemplo, em forma de gráfico desses dados. Então, quando você tem essas diversas situações, um software de planilha vai te ajudar a realizar essas tarefas, tá, pessoal? Então, aqui esse é um exemplo, por exemplo, de uma planilha que eu utilizo, né, para cálculo de notas. Então, eu tenho vários alunos, eu tenho diversas atividades em diversos conteúdos, então eu preciso armazenar esses valores em algum lugar, tá? E eu preciso calcular essas médias, pessoal, calcular a situação. Então, o software de planilha me auxilia muito nesse caso, né? Esse outro exemplo também são os dados tabulados, né, os dados organizados das retenções por semestre, período e disciplina do curso técnico em agropecuária no ano de 2016 e 2017. Então vocês percebem aqui que aqui já é outra situação, mas que eu também utilizo planilhas, né, para organizar esses dados, tá, e trabalhar e fazer cálculo com esses dados. Essa planilha o pessoal do campus utiliza para controle de aula, né, de horários. Então aqui você tem as disciplinas, os dias e horários que essas aulas ocorrem, e o pessoal utiliza para conseguir controlar as alterações, né? Então aqui já é outra situação também que a gente acaba utilizando software de planilha. E assim, existem diversas situações, tá, pessoal? As mais variadas. Sem dúvida, esse é um dos softwares mais úteis que vocês vão aprender na disciplina, tá? Bom, e as principais ferramentas, né, pessoal? Quais ferramentas a gente encontra hoje, né, para poder trabalhar com planilha? Como eu falei para vocês, o Microsoft Excel é o mais conhecido e é o melhor software, mais completo para trabalhar com planilha. Porém, ele é pago, tá, pessoal? Então, vocês têm a opção para comprar ou software, a licença perpétua, né, que você compra uma vez só, ou tem a opção para você comprar a licença anual desse tipo de software. A gente tem o Microsoft Excel 365, né? Esse Office aqui é um Office online, assim como o Google Planilhas. A gente trabalha com ele no navegador. Geralmente eles são mais limitados, né? Não possui todas as funções que um software instalado no computador ele vai ter, tá? Mas né, ele atende a gente em muitas situações, tá, pessoal? Porque geralmente a gente acaba não utilizando todas as funções complexas que um software desse possui. Esse aqui é o Google Planilhas, tá? Então ele é gratuito, tá? Então esse você não precisa pagar nada para utilizar, também é online, tá, pessoal?
E assim como o Excel Online tem algumas limitações comparado com as ferramentas instaladas em desktop, mas para a gente na disciplina, né, e em diversas situações do dia a dia, ela já é mais que suficiente, tá? A gente tem o LibreOffice Calc, que também é um software de planilha e ele é instalado no computador. A diferença é que ele é gratuito, tá, pessoal? Então ele é uma alternativa ao Excel, né? Uma alternativa gratuita ao Excel, tá? E vocês percebem aqui que todos esses softwares têm a interface deles é bem comum, né? Bem parecida, porque todos trabalham com dados, né, pessoal? Organizados em linhas e colunas, tá? Bom, e a gente vai trabalhar agora alguns conceitos básicos aqui do Google Planilhas, pessoal. Então, primeiro, né? Primeira coisa, eu vou criar uma planilha no meu Google Drive para mim poder trabalhar com ela, né? Como é que eu posso fazer isso? Botão direito, né? E aqui em planilha ou em novo planilha, tá? Então ele vai gerar uma nova planilha para a gente poder trabalhar. Pessoal, só lembrando aqui no Google Drive, tá? A gente consegue renomear o arquivo, né? Então eu vou colocar aqui exemplo, tá? Então só clicar no título aqui para renomear. E aí, pessoal, dentro de uma planilha, né, a gente pode ter várias páginas aqui no Google Planilhas, tá? Então aqui quando você cria um documento, ele já tem a página 1, né? Se eu clicar aqui em mais, adicionar página, ele vai criando página 2, página 3, tá? E assim por diante. Porque tem situações que eu preciso, né? É melhor organizar meus dados em várias páginas do que em uma página somente, tá? Isso depende de cada situação, né? Que você está tentando resolver. Então, se você clicar com o botão direito em uma página dessa, pessoal, tem opção para duplicar ela, tá? Para você excluir essa planilha, excluir essa página, desculpa, para você renomear ela. Então, eu quero alterar o nome, né? Aí eu quero colocar nota, por exemplo, primeiro bimestre, né? Vou colocar aqui segundo bimestre. Se eu clicar duas vezes, né, ele também abre para renomear. Então, eu quero colocar o nome dessa aqui primeiro, tá? Bimestre. Então eu posso organizar elas dessa forma, tá? Eu posso alterar a cor dessa planilha. Então ele vai criar um marcador aqui embaixo colorido. Então você organiza da forma que você quiser, tá, pessoal? Essas planilhas. Eu vou excluir essa página e vou deixar somente a 1 aqui, né? Que eu vou colocar como um nome de exemplo também. Bom, pessoal, aqui a gente consegue na barra de ferramentas, né? Tem a opção de zoom, então eu consigo aumentar um pouco o zoom aqui da planilha se eu quiser, tá? Para ficar mais fácil para visualizar, eu vou aumentar só para ficar melhor para vocês conseguirem visualizar aqui o que eu vou demonstrar, tá? E vocês já percebem, né, como eu havia falado anteriormente, que aqui a gente tem uma tabela formada por linhas e colunas, tá, pessoal? Por padrão, a gente tem da linha 1 até a linha 1000, tá? Se eu quiser adicionar mais linhas, eu tenho a opção para adicionar mais linhas aqui no final da planilha. Se vocês segurarem a tecla Ctrl e usar seta para cima ou seta para baixo, você navega para a primeira ou última linha da planilha, tá? Ctrl seta para o lado, ele vai para a última coluna. Então vocês já viram aqui que as linhas são identificadas por número, que vai de 1, né, até 1000 nesse caso aqui. E as colunas são identificadas por letras, tá, pessoal? Que vai de A até Z por padrão, né? Mas a gente pode adicionar mais colunas também se precisar, tá? Só para vocês terem uma ideia, uma planilha dessa pode ter até 5 milhões de células ou 18.278 colunas. Então, que a última coluna, na verdade, seria a letra ZZZ. Tá? Então, a gente pode armazenar muitos dados em uma planilha dessa. Bom, pessoal, e aí para a gente poder trabalhar, né, começar a trabalhar com dados numa planilha dessa? Se eu clicar numa célula dessa, eu seleciono, né? Porque assim, o cruzamento de uma linha com uma coluna vai formar uma célula. E é na célula, de fato, onde que a gente vai trabalhar com os dados. Então, se eu clicar numa célula dessa, tá, e digitar, então, por exemplo, aqui, eu vou digitar o valor 10, né? E pressionar a tecla Enter, ele confirma o valor nessa célula. Então, é dessa forma que a gente trabalha para inserir, tá, os valores. Se eu clicar duas vezes, ele abre para mim editar, tá? Só lembrando que às vezes quando você clica duas vezes e está editando o conteúdo, algumas opções como o zoom aqui, por exemplo, elas ficam desabilitadas, tá, pessoal? Então a maioria das opções só vai funcionar quando você estiver com a célula selecionada e não estiver editando ela, né, com o cursor aqui. Então tem que ficar atento a esse detalhe.
Bom, pessoal, então eu vou alterar esse valor aqui, né? Eu vou colocar aqui IFRO Campus Colorado do Oeste, tá? Só lembrando que a tecla Enter, pessoal, ela confirma o valor na célula, certo? Aqui não é um editor de texto onde a tecla Enter vai gerar uma nova linha, tá? Tem que ficar atento a esse detalhe também. Bom, pessoal, mas se eu quiser redimensionar essa célula, né, para que esse conteúdo caiba nela, se vocês observarem aqui, eu coloquei um conteúdo de propósito, né, um dado que ele é maior que a largura da célula, então ele ficou pegando a primeira célula aqui na coluna A, né, e passando para a coluna B. Bom, então a gente tem várias opções aqui, né? Eu poderia redimensionar essa coluna, pessoal, né? Então, se eu clicar entre a coluna A e B, por exemplo, né, eu posso redimensionar ela aqui para que a célula fique maior e esse valor caiba nessa célula. Se eu clicar duas vezes entre a coluna A e B, ele altera o tamanho da coluna de acordo com o tamanho do conteúdo que eu tenho aqui, tá? Mas às vezes eu quero que essa coluna fique desse tamanho mesmo, mas esse texto continue na linha de baixo, tá, pessoal? Então a gente tem a opção aqui, ó, de ajuste de texto, né? Ajustar, eu tenho opção para estourar, que é a opção que está agora, e eu tenho opção para ajustar esse texto. Então, automaticamente, de acordo com a largura da coluna, ele vai quebrando o texto. Então, essa opção geralmente é mais utilizada, tá? E assim como a largura da coluna, tá, pessoal? Eu posso alterar aqui, ó, clicando entre uma linha e outra, né, a altura da linha. Então, eu posso fazer isso para organizar melhor os meus dados em uma célula. E aí eu tenho as opções para alterar o alinhamento dessa célula, tá, pessoal? Então, aqui, ó, eu tenho um alinhamento horizontal, né, da esquerda, centralizado e direita, tá? E tem alinhamento vertical no topo, né, centralizado, e aqui na parte inferior. Então eu vou deixar os dois centralizados aqui, tá? Tanto horizontal quanto vertical. Só lembrando, eu vou colocar uns valores nessa célula. Tudo que você faz com uma célula, né? No caso eu alterei o alinhamento, eu posso fazer com várias, pessoal. Se eu clicar no meio de uma célula e arrastar, tá? Eu seleciono esse intervalo de células. Então eu poderia vir aqui, ó, e alterar o alinhamento de todas essas células ao mesmo tempo. Então, isso economiza tempo, né, e trabalho. Eu posso selecionar e trabalhar com várias células ao mesmo tempo. Eu tenho a opção aqui também, pessoal, para rotacionar esse texto, tá? Então, se eu precisar alterar o ângulo desse texto, eu consigo fazer isso, né, utilizando essa opção aqui para rotação de texto. E aí tem algumas opções básicas para formatação, tá, pessoal? Então, tem tipo de fonte, tá? Aqui tem tamanho da fonte que a gente pode utilizar. Se a fonte é negrito, se é itálico, né? Se ela é taxada. Tem a opção para alterar a cor da fonte. Tá? E tem a opção aqui para alterar a cor do preenchimento da célula, tá, pessoal? Então eu consigo alterar isso também, tá? Isso é utilizado para a gente organizar melhor, né, o cabeçalho, a identificação dos dados. E aí uma coisa importante, pessoal, né, que essas linhas que vocês estão vendo aqui, né, essa grade para dividir as linhas e as colunas, elas não saem na impressão, né, ou na exportação desse arquivo. Se a gente vir aqui em ver, ó, linhas de grade, né, é dessa forma que meu arquivo vai sair. Ah, mas então se eu quero que as bordas saiam na minha impressão, como que eu devo fazer, né? Eu devo selecionar as células que eu tenho meus dados e aqui eu tenho a opção para trabalhar com as bordas, tá? Então aqui eu tenho a opção para alterar a cor da borda, né? Eu vou colocar um cinza claro, por exemplo, e tem a opção aqui para colocar todas as bordas. Então agora sim, né, essas bordas vão sair na impressão ou quando eu exportar esse arquivo em PDF, tá, pessoal? Então, essas linhas de grade servem para a gente, na verdade, trabalhar com planilha, mas elas não saem por padrão na impressão, tá? E aí uma coisa muito importante quando a gente vai trabalhar com software de planilha, tá, pessoal? É com relação ao tipo de dado que a gente está trabalhando, tá? É interessante informar para o programa, né? Qual que é o tipo de informação que a gente está trabalhando para que ele execute o cálculo corretamente, pessoal. Então, por exemplo, isso aqui eu tenho o valor numérico. Então, aqui em formatar, né? Eu tenho várias opções, ó, número. Tá, então tem número, porcentagem, científico, né, contabilidade, financeiro, moeda, data, hora e assim por diante. Então eu vou colocar número, por exemplo, né? Se isso aqui fosse um valor financeiro, eu tenho os atalhos aqui, né? Ó.
Então eu tenho um atalho para formatar como moeda. Então é importante eu dizer para eles, né, se isso for um valor monetário, que eu estou trabalhando com valor monetário, se isso é um número que eu estou trabalhando com um número, tá, pessoal? Então se eu colocar aqui, ó, 10/5/2019, né? Então isso aqui, que tipo de dados que é? É uma data, né? Ele automaticamente já altera para data. Mas eu vou colocar esse formato como data, tá, pessoal? Então, isso é importante, tá? Vocês devem formatar o tipo de dado de acordo com o tipo de dados que você está trabalhando, tá? Você tem que formatar aqui no software. E aí, só voltando aqui, pessoal, com relação... deixa eu só ver aqui meu roteiro, tá? Bom, pessoal, essas questões que a gente viu agora, né, são questões básicas. E aí eu vou voltar em um detalhe que eu acabei não falando. Eu mostrei, né, no começo que a gente poderia redimensionar essas colunas, né, clicando entre uma coluna e outra, ou clicando 2 vezes aqui para ajustar de acordo com o conteúdo. Né, mas e se eu quisesse redimensionar, por exemplo, 5 colunas com a mesma largura, como que eu faria? Quando eu clico no título de uma coluna, por exemplo, no título da coluna A, né, e arrasto aqui até a E, então eu selecionei todas as linhas dessas colunas. Se eu alterar a largura aqui de uma dessas colunas, qualquer uma, então todas vão ficar com a mesma largura, olha só. Tá? Então, dessa forma fica fácil, né, para mim poder alterar a largura de várias colunas de uma vez só. A mesma coisa acontece com a linha. Se eu clicar na linha 2, por exemplo, e arrastar até a 7, tá? Aqui no título da linha, eu posso alterar, né, a altura de todas as linhas ao mesmo tempo e definir a mesma altura. Tem um detalhe, pessoal, que eu preciso clicar ou no título da linha ou no título da coluna. Se eu clicar aqui, por exemplo, na célula, isso não vai funcionar, tá? Então, olha só, não funciona, tem que ser no título da linha. E aí, imagine que eu montei uma planilha com os dados e eu preciso, esqueci de inserir de uma coluna ou de uma linha, pessoal. Como que eu faço para inserir colunas e linhas, tá? Então, se eu clicar com o botão direito aqui na coluna B, eu tenho a opção para inserir, ó, uma coluna à esquerda, né, ou inserir uma à direita. Então, eu posso inserir uma aqui à esquerda, botão direito, ou inserir uma coluna à direita, tá? Imagine que eu queira inserir 2, 3 colunas, né? Como é que eu faço? Então eu clico na coluna B, arrasto até a D, botão direito, ó, ele aparece inserir 3 à esquerda. Então a quantidade que eu selecionei é a quantidade que ele vai aparecer para inserir, tá? Isso também acontece com a linha. Então se eu clicar na linha 1, né, arrastar até a linha 5, botão direito, ó, ele aparece inserir 5 acima. Então ele insere 5 linhas acima. Tá? Se eu clicar aqui, botão direito, inserir... Eu vou inserir uma em cima, né? Clicar aqui, botão direito, inserir uma abaixo agora, então ele vai inserir uma abaixo. Então é importante que vocês saibam que tudo que você consegue fazer com uma coluna ou uma linha, você consegue fazer com várias também, tá, pessoal? Para economizar tempo. Bem, o que a gente viu aqui são algumas questões básicas, né, pessoal? Para a gente poder começar a trabalhar com a planilha. Então, no próximo aula a gente vai... começar a trabalhar com fórmulas, tá? Para a gente, de fato, começar a organizar alguns dados, né? E executar alguns cálculos com esses dados, beleza?